Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Pois bem, vamos lá. Nesta aula, nós vamos estudar as garantias constitucionais individuais, um dos temas mais recorrentes de direito constitucional para o concurso do INSS. Esse assunto aparece em praticamente todas as provas e costuma ser cobrado tanto de forma literal quanto por meio de pegadinhas conceituais. A primeira coisa que você precisa gravar na cabeça e que 90% dos candidatos erram é a seguinte: direitos fundamentais são os bens que a Constituição protege. Garantias constitucionais individuais são os mecanismos, os instrumentos que a Constituição criou para que esses direitos não sejam apenas letras no papel. Em outras palavras, não adianta a Constituição dizer que você tem direito à liberdade se não existirem regras que impedem que o Estado tire a sua liberdade de forma arbitrária. Essas regras são as garantias individuais. Todas elas estão previstas no artigo 5º da Constituição Federal e formam o núcleo do Estado democrático de direito. Vamos analisar uma por uma, sempre focando naquilo que realmente cai em prova. A primeira e mais importante de todas as garantias é o devido processo legal. A Constituição estabelece que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Essa é a garantia mãe. Todas as outras derivam dela. E aqui vem a pegadinha mais clássica de todo esse tema. O devido processo legal não se aplica apenas a processos judiciais. Ele se aplica também a qualquer processo administrativo. Isso inclui processos dentro do INSS, análise de benefício, revisões, penalidades e qualquer outro ato do poder público que possa gerar prejuízo a um cidadão. A segunda garantia fundamental é o contraditório e a ampla defesa. A Constituição assegura a todos os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Isso significa que, antes de qualquer decisão que prejudique alguém, essa pessoa tem o direito de ser ouvida, de apresentar argumentos, provas, testemunhas e de recorrer da decisão. Novamente, vale também para processo administrativo, não só para crime. A terceira garantia é o princípio do juiz natural. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Isso significa que a autoridade competente para julgar alguém deve ser definida antes do fato, por lei geral. É proibido criar um tribunal especial para julgar um caso específico ou uma pessoa específica. A quarta garantia é a presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Aqui tem outra pegadinha muito comum. Não é até a sentença de primeiro grau. Não é até o julgamento. É até o trânsito em julgado, ou seja, até que não exista mais nenhum recurso possível contra a sentença. A quinta garantia é o princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Essa é a regra básica do Estado de Direito. Para o cidadão tudo é permitido, exceto o que a lei proíbe. Para o poder público tudo é proibido, exceto o que a lei permite. A sexta garantia é a irretroatividade da lei. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Essa regra também se estende, na prática, a quase todas as normas que podem prejudicar o cidadão. A sétima garantia é a proibição de penas vedadas. A Constituição proíbe expressamente as penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Essa lista deve ser memorizada. A oitava garantia é a personalidade da pena. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Isso significa que ninguém pode ser punido pelo crime de outra pessoa. Além dessas, existem outras garantias importantes como a vedação da tortura e de tratamentos cruéis ou desumanos, a garantia de assistência jurídica, o direito de permanecer calado e a proibição de uso de provas obtidas por meios ilícitos. Agora vamos falar sobre as 3 armadilhas que a banca mais usa nesse tema. Primeira armadilha: afirmar que essas garantias só valem para brasileiros. Não, elas valem para todos, brasileiros e estrangeiros residentes no país. Segunda armadilha: afirmar que essas garantias só valem para processos criminais. Não, elas valem para processos judiciais de qualquer natureza e para todos os processos administrativos. Terceira armadilha: afirmar que alguma dessas garantias é absoluta. Nenhuma garantia constitucional é absoluta.
Todas admitem exceções expressamente previstas na própria Constituição. Um ponto muito importante especificamente para o concurso do INSS. Esse tema é cobrado com muita frequência exatamente porque toda atividade do INSS é atividade administrativa. Qualquer análise de benefício, qualquer revisão, qualquer decisão da autarquia deve respeitar todas essas garantias. Para encerrar, vamos fazer uma revisão objetiva do que você precisa levar para a prova. Garantias constitucionais individuais são os mecanismos para defender os direitos fundamentais. Todas estão previstas no artigo 5º da Constituição. As principais são: devido processo legal, contraditório e ampla defesa, juiz natural, presunção de inocência, legalidade e retroatividade, proibição de penas vedadas e personalidade da pena. Todas elas se aplicam também aos processos administrativos. Nenhuma delas é absoluta. Elas valem para brasileiros e estrangeiros residentes. Portanto, aluno, esse é um dos temas mais fáceis de garantir ponto na prova. Basta lembrar essas regras básicas e evitar as pegadinhas mais comuns. Dominar as garantias individuais vai te garantir pelo menos uma questão em qualquer prova do INSS. Na próxima aula, podemos continuar com os remédios constitucionais, que são a continuação natural desse tema. Até a próxima!